Então, pessoal, seguindo aqui nos nossos estudos, tá? A gente vai falar então agora vou resumir aqui o que é esse conteúdo sobre monitoria, intervenção, legislação, ética e técnicas de ergonomia aplicadas aí a, a organizações, ao design, né? De forma geral, tá? Então, no design, a ergonomia ela acaba sendo um fundamento para criar novos produtos, né? Então, por quê? Todo produto físico que é realizado ou ambiente, ele envolve o ser humano ou ele é envolvido pelo ser humano, né? Um ambiente envolve o ser humano habita esse lugar, né? Ah, já um produto ou uma interface são coisas diferentes, né? Um produto, por exemplo, é um negócio físico. Aqui o meu mouse aqui que eu peguei, né? É um produto físico e ele precisa ser ergonômico aqui, né? A pegada, né? Vocês lembram lá da primeira aula o exemplo que eu dei? Tem um mouse vertical aqui, então que já funciona diferente, né? Então uh, precisa ser pensado, né? Qual é a melhor forma de causar menos fadiga, menos estresse, menos lesões para o ser humano que vai fazer tarefas com aquele produto. Na questão da interface, os sistemas que a gente usa, né, o próprio AVA que vocês usam, a comunicação, né, quando eu coloco uma prova lá e não deixei claro o tempo de realização, tem um monte de reclamações, né, enfim, isso é falha de comunicação, provavelmente, né? Pode também ser uma falha de interpretação, mas talvez não tenha ficado evidente. Então, são questões, né? Mas normalmente a parte de interfaces são os comandos. Uma interface pode ser um teclado, tá? Um telefone daqueles fixos da década de 80, né? Ele tinha uma interface de dígitos, né? Uma roda lá para discar, enfim, tá? Então, uh, a gente precisa adaptar, né, as características do produto ao usuário, ou se esse produto já existe, se é um produto novo, então tem que pensar nas características e necessidades do usuário para desenvolver o produto, né? Uh, Então, nessa apresentação aqui a gente vai abordar os principais aspectos da ergonomia aplicada ao design, incluindo os métodos de monitoria, intervenção ergonômica, legislação, ética e técnicas de coleta e análise de dados, tá? Eu até achei que eu tinha colocado alguma coisa lá no outro slide ali sobre ergonomia organizacional, mas na verdade a parte de coleta e análise de dados está aqui. Então a gente vai identificar aqui, né, problemas ergonômicos, vai explorar como se identifica, né? Não vamos aplicar, tá? Talvez eu tenha escrito mal isso aqui, mas na verdade identificar como se abordam, né? Como se identificam, quais são as ferramentas que se usa para identificar problemas ergonômicos, quais são os métodos de intervenção, vamos conhecer, né? Talvez seria a melhor palavra aqui, e utilizar e conhecer as técnicas também para coleta de análise, né? Vendo que a nossa disciplina ela tem um caráter mais teórico do que prático, né? Então, se a gente fosse ter uma prática que exigiria, né, uma presencialidade para fazer, né, a questão de assessoramento, a questão de monitorar, né, o desempenho de vocês aí fazendo um trabalho prático, seria mais interessante, mas nós vamos ficar aqui no nível do conhecer, tá? Identificar, né? Analisar, então é isso. Tá, então a gente também vai falar um pouquinho da legislação brasileira e dos princípios da ética aqui que devem guiar o trabalho do designer em relação à ergonomia, que é o foco sempre, né? Então o que é monitoria, né, em ergonomia? Envolve acompanhar, né, e um processo contínuo de acompanhamento de condições de trabalho, tá? Sejam elas
observando a tarefa, os fatores ambientais, né? Uh, ou então até cognitivos e por fim ali na questão de sistemas organizacionais, né, de organizações. Então, para fazer isso, a gente observa, registra fatores que possam impactar a saúde, o conforto e o desempenho dos usuários, tá? E no design, então, monitorar significa observar e também, né, pesquisar, entender como é que esses produtos, ambientes ou interfaces são utilizados, né, identificando possíveis problemas, desconfortos, riscos, né, e oportunidade de melhoria. Lembrando que aqui o foco ainda é bem ergonomia, tá? Talvez a gente possa ampliar um pouco mais se o foco fosse design de forma geral, mas tendo o escopo da ergonomia, a gente vai procurar muito essas coisas aqui, identificar desconforto, risco, a saúde, oportunidade de melhoria em relação a aspectos físicos, né, emocionais, enfim, tá? Então a gente pode fazer isso através de a gente tem 4 instrumentos que a gente pode utilizar, né? Que são a observação direta e sistemática, é um processo de pesquisa, né? E onde a gente faz o acompanhamento visual de produtos, ambientes, interfaces, tá? A gente pode fazer entrevistas e questionários com quem é público, ou quem consome, ou quem tem alguma relação com o que a gente quer ver, seja ele um produto, interface, sistema, né? Ou ambiente, tá? E aí a gente então coleta essas informações diretamente dos usuários, né? Pode também fazer registro de comportamento, né? Documentação de posturas, interações. Isso aqui está mais voltado a tarefa, atividades, né? Então, através de fotografias, comparações, né? Esse tipo de coisa, medição de ângulos, cargas, né, tudo mais, através de tomada de nota, então, dessas coisas, tá? Com algum tipo de forma de registro, seja escrito, fotografado, filmado, seja lá como for possível, né? E também dentro dos princípios éticos, porque a pessoa tem que concordar, né? Então tem toda uma questão, mas não estou entrando ainda aqui, tá? São só avaliações das ferramentas. E o ambiente físico, então, a avaliação do próprio ambiente, que é aquela mais comum, que a gente já viu lá no início, né? Medições da iluminação através de luxímetro, de ruído, né? Para ver se tem a temperatura ideal, não, está muito quente, muito frio, quanto tempo a pessoa fica exposta, tem poeira, gases, né? Então, tem todas essas coisas aí que a gente já viu. Quais são os métodos então de intervenção ergonômica, né? Eles são importantes aí para a gente identificar os problemas e também para propor melhorias, soluções, tá? Que podem ser pontuais, de intervenção simples, ou então a gente pode pensar até no desenvolvimento de um novo ambiente, de um novo produto, de uma nova interface, aí pensando em projeto, né? Acho que isso é importante de ficar claro aí. E aí a gente tem três métodos principais, tá? Que é a análise ergonômica do trabalho, chamado AET, tá? A intervenção ergonômica e a análise macroergonômica. Então, as duas primeiras ali, né? A primeira ela é mais no campo de pesquisar, entender, analisar, né? E a segunda já é um método para mexer no que foi identificado como problema, né? E o terceiro ele é uma análise, também pode ter a questão de intervenção, mas no nível organizacional, né? Então é isso. Então a primeira ali, né, a ET, a análise ergonômica do trabalho, ela é dividida em 5 etapas, né? Que seria a demanda, analisar a tarefa, analisar a atividade, diagnosticar e recomendar. Então, quer dizer, aqui ela também entra no nível
praticamente de intervenção, tá? Mas ela não chega a ir lá e mexer alguma coisa para testar e tal. Não, são feitos diagnósticos e recomendações. Se depois isso vai ser feito, é outro processo, tá? Então ela permite compreender o contexto real, identificar os problemas e propor soluções, né? Já na parte de intervenção aqui, de ergonomizadora, né? É preciso ter um plano, né? É preciso ter um plano que a gente chama de projeto, tá? Então o plano é dividido em fases. Então a primeira fase ela é mais na etapa de pesquisa também, identificação, tá? De problemas, detalhamento então dos problemas, ou seja, esmiuçar se são vários, se é um só, né? O que está causando, causas, consequências, tudo mais, para deixar isso claro para quem toma decisões. E aí a proposta de soluções, né, desses problemas ergonômicos, sejam eles também qualquer um dos tipos, né, produto, interfaces ou ambientes. E então a gente vai propor soluções aí, né, que podem ser na fase de projeto de um novo produto ou colocadas normalmente, tá? São mais quando já existe alguma coisa, já tem isso, então vai se pensar em soluções, em alternativas, e até no desenvolvimento de produtos novos, né? Porque pode ser a única coisa a resolver, tá? Mas não necessariamente são só desenvolvimento de produtos novos. O intervir aí ele significa que eu também posso pegar uma situação que já exista e ver o que eu posso melhorar nela através de intervenções mais simples, né? Ou viáveis, tá? E a análise macroergonômica, ela exige uma abordagem participativa, né, que envolve os usuários e os especialistas na identificação e priorização das demandas ergonômicas, porque o usuário faz parte, né, ele está inserido ali, e a gente acabou de ver naquele outro slide que tem coisas que são de ordem de percepção, né, como as pessoas percebem as coisas, o que elas estão entendendo, qual é a cultura que elas têm, né? Então tudo isso exige que o usuário esteja envolvido de certa forma aqui para dar condição do especialista entender e identificar os problemas, né? Aqui está chamado de priorização de demandas ergonômicas, mas também poderiam ser problemas, né, que a gente vê. E aí, através dessa identificação, né, identificar é importante, porque aí eu vou poder propor soluções, né? E aí essas soluções não necessariamente podem ser um produto, e sim soluções que mexem com as estruturas ali sistemáticas da organização, né? Então podem ser treinamentos, podem ser semanas de conscientização, semana do aprendizado na empresa, né? Ginástica laboral, essas coisas, né? Além, é claro, de também chegar a conclusões de que precisa mais luz no ambiente de trabalho, uma sala de controle tem que ser bem iluminada, porque senão a pessoa não tem percepção visual, e por aí vai, tá? Aí eu coloquei aqui as fases, né? O que acontece em cada fase, ó, dos três, tá? A análise ergonômica, então a parte da demanda, a parte da tarefa, a parte da atividade, diagnóstico e recomendações. Então, o que se faz aqui em cada um? Eu não vou ler aqui para vocês porque ficaria meio chato, né? Mas primeiro a coisa aqui, né, que tu tem que entender é o tamanho do problema que tu está enfrentando, né? Então, por isso essa análise de demanda aqui, né? E a partir dela se vai para as tarefas e atividades que são, primeiro, a tarefa é aquilo que é pedido, né? Então como é que é declarado, tá dentro do escopo que o trabalhador pode fazer, né?
o que foi pedido e o que foi executado. Então se tenta mensurar essas coisas para ver né, o que pode ser feito. E aí a atividade em si é o que a pessoa efetivamente faz, né? Qual é o comportamento, quais são os movimentos, dependendo do que seja, né? Se é mais físico, se é mais mental, se é mais relacional, né? Então a gente tem que entender as atividades, tem que primeiro saber o que é demandado e da demanda de tarefa o que é uh, o que é realizado efetivamente, quais são os passos, né, o que pode estar sendo, o que pode ser mais efetivo, o que pode estar desengajando um pouco o trabalhador. E aí a parte de diagnóstico, ela na verdade vai relatar, né, vai levantar os pontos importantes, os mais importantes, os críticos, os urgentes, né, e por aí vai. Tá? E principalmente tentando achar causas, né, para os problemas que foram levantados. Tá? E a recomendação, obviamente, é o que eu faço, o que deveria ser feito para solucionar cada coisa que foi diagnosticada. Né? Então, é isso. Tá? Trocando em miúdos. Mas é interessante vocês lerem isso aqui para terem o próprio entendimento. Tá? E isso, não preciso nem dizer, né? Um quadro desse aqui, spoiler de prova, né? Mesma coisa aqui, tá? Quando a gente vai fazer uma intervenção ergonomizadora, então aqui a gente tem também 5 fases, né? Que é a apreciação ergonômica, a diagnose, então é parecido com o diagnóstico lá da outra, né? A apreciação é o entendimento, aqui ele fala uma fase exploratória que compreende o mapeamento dos problemas ergonômicos da empresa, e aí vai esmiuçar um pouquinho mais aqui, né? Para cada área, né? Então tem a área física, a área relacional, a área ambiental, então cada um exige alguns tipos de coisas diferentes que eu a essa altura imagino que vocês já estejam bem familiarizados, né? A diagnose, assim como lá na outra, né? Ela separa aqui, né? Então essas duas partes são de entendimento, exploração, daí diagnóstico, ou seja, apontar, né, o que se descobriu lá, quais são os problemas, né? E aqui então na projetação já entra a questão de propostas de soluções, né? E também plano já para isso acontecer, de que forma vai acontecer, né? Se é uma troca de um equipamento, se é uma mudança ambiental, se é exige mudança de comportamento e o que vai ser feito. Então, programas, né? Algumas coisas nesse nível, tá? E aí essa parte aqui é uma parte já que vem mais para o design, né? Que são os métodos de projeto que a gente chama de validação, avaliação ou teste. Então a gente faz uma intervenção e pequena para avaliar e verificar se funciona, né? E qual é a satisfação dos usuários, se eles acham interessante, não, às vezes não no sentido deles falarem, né, expressarem, mas também ver comportamento físico, né, dependendo do que eu quero ver, tá? E aí o detalhamento então bom, vamos aplicar isso numa área grande, num setor, numa bancada específica, o que nós temos que fazer, né? Todos os pontos, então, no detalhamento ergonômico aqui vão ser colocados, dependendo também, sempre olhando se é físico, se é cognitivo, se é comportamental relacional, né? E então passamos por último aqui, que é a análise macro, né? Que aí a gente está falando então das organizações, né? Então a gente tem fases aqui, são 5 fases, mas na verdade são 6, né? Porque tu tem o marco 0 aqui, a fase 0, na realidade vai ter que ser discutido aqui, né? O que o programa vai começar.
com os comitês ali, né? Enfim, com quem decide, né? Os CEOs lá da empresa, os integrantes da empresa interessados que o projeto avance, né? Eles têm que estar cientes, eles têm que querer isso, porque senão também fica uma coisa pro forma, né? E aí se vai discutir com eles os métodos e técnicas que vai se colocar. Então é uma fase que não é uma fase, tá? Na verdade ela começa mesmo aqui na 1, tá? Então a mesma coisa, né? Essa fase 1, apreciação, depois diagnose, ou seja, aqui tu vai entender o que tu tem que falar, o que tu tem que o que está acontecendo, né? Vai lançar mão de instrumentos daqui a pouco para entender lá aquele eco, né? É, puxa vida. Esqueci o que é o E, mas do clima organizacional, né? E aí tem as 63, os 63 instrumentos lá naquela ferramenta Eco que permitem que é eu falei no vídeo passado, tá, que foi desenvolvido lá por um autor chamado Martins, 2008, acho que é, ou 2004. E então tu pode usar aquela ferramenta, pode usar outras, né, enfim. E então tu vai definir nessa primeira fase, né, quais são os problemas e em que setores, né, enfim, vai botar a coisa para andar, vai fazer entrevistas, vai lançar a mão de algum daqueles 5 instrumentos ali que a gente viu, estes aqui, 4 instrumentos, né? Observação, entrevista, registros, né? E avaliação de ambientes, mas se isso for o caso, tá? Então, basicamente é isso. Ele dá um norte aqui, né? Através do autor chamado Guimarães aqui, né? E aí depois vocês vão ler bonitinho, tá? E depois então aqui a fase de diagnóstico também vai dizer né, o que foi detectado, o que se viu de problemas. Pode acontecer de ter aqui já sugestões, né? Mas normalmente é aqui também na fase de projetação, que a partir do diagnóstico vai se propor soluções e elaborar um plano para uma intervenção, né? E aí começa a executar o plano aqui, na fase de implementação e avaliação, e faz a validação final depois que foi avaliado, esse aqui não deu resultado, esse aqui dá, esse aqui precisa mudar assim, assado, para a gente ter uma medição melhor ou um resultado melhor. Aí avalia, testa, né? Testa, avalia e valida. A validação então é quando tu realmente começa a executar o plano e tem um determinado tempo para isso e começa também a mensurar resultados, né, medir resultados depois, tá? E isso também vai depender dos níveis que a gente vai implantar, se é físico, ambiental, posto de trabalho, né, nível relacional, de organização da cultura e por aí vai, tá? Muito bem, chegamos aqui na parte de legislação e ergonomia. Eu vou dividir o vídeo e vou continuar aqui depois então, tá? Vou separar esses vídeos. Então essa primeira parte fomos até aqui a parte de análise e agora vamos entrar aqui na parte de legislação, certo?